Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um Curtas da Graça, uma breve mensagem para você que está nessa correria do dia a dia. Hoje eu gostaria de trazer uma porção do Evangelho que está contido no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler especialmente a partir do versículo 23, mas antes de fazer essa leitura com você, eu quero trazer algumas considerações. Você que tem acompanhado o movimento evangélico, principalmente as igrejas neopentecostais, você já percebeu que eles utilizam o testemunho como uma maneira de atrair as pessoas para as reuniões. Aqueles que trabalham com marketing ou com propaganda, com venda, sabem muito bem que o depoimento positivo, ele tem um poder muito grande de fazer com que as pessoas comprem um determinado produto. Para ser mais claro, se você pesquisa sobre algum tipo de produto, por exemplo, um produto para emagrecimento, a primeira coisa que você encontrará são pessoas dando depoimento acerca daquele produto. Antes, eu pesava tantos quilos, depois que eu adquiri esse produto, essa fórmula, eu emagreci. E isso atrai as pessoas, né? O depoimento, ele tem um poder de fazer com que aqueles que estão assistindo, acompanhando, automaticamente eles são incitados a comprar aquele determinado objeto, remédio, produto, trabalho, enfim, comprar aquilo que se está oferecendo. Agora, o grande problema é que na igreja evangélica, infelizmente, esses testemunhos, eles têm sido utilizados não para atrair as pessoas a Cristo, mas eles têm sido utilizados para atrair as pessoas a uma organização, a uma instituição que tem lá a sua placa. E por que eu estou dizendo que eles não são utilizados para atrair as pessoas a Cristo? Porque elas falam de coisas que não foram prometidas por Cristo. Quantas vezes você já viu um depoimento, por exemplo, antes eu era humilhado no meu trabalho, a partir do momento que eu vim para essa determinada igreja, hoje eu sou patrão, eu estou em cima, e as pessoas que estão lá ao meu redor, elas são obrigadas a engolirem aquilo que eu tenho vivido, porque Deus me colocou como cabeça. São esses testemunhos que a gente ouve o tempo todo e que não estão falando de Cristo, elas não estão atraindo as pessoas para Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, não é esse tipo de testemunhos que eles devem dar. Embora eu acredito que o Senhor de fato transforma a vida das pessoas, inclusive a vida financeira, é claro que eu acredito nisso. Eu acredito também que é necessário que se fale de coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Você está feliz porque Deus transformou a sua mente, te deu uma nova visão, um novo olhar, as coisas estão mudando dentro de você, você passou a ver a vida de uma outra maneira que você antes não via e você percebeu que essa boa nova está trazendo diversos benefícios. É bom que você passe isso adiante. Agora, o que tem sido feito de uma maneira muito irresponsável é que as pessoas estão utilizando esses testemunhos para atrair pessoas para os seus ajuntamentos e as pessoas elas começam a ficar muito infantilizadas porque elas vão de uma porta, batendo numa porta, na outra, atrás de profeta, atrás do lugar que promete mais coisas e quanto mais a estratégia for melhor, você venha porque Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer uma cura, Deus vai remover não sei o quê. Quanto mais promessas, mais as pessoas vão se entregando a uma mensagem totalmente adulterada que não tem a ver com o Evangelho de Cristo. É claro que o Evangelho de Cristo, ele proporciona uma nova visão e, consequentemente, você pode mudar em diversas áreas da sua vida. Agora, a proposta fundamental do Evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, é uma mensagem que traz salvação, que traz uma ideia de vida eterna, que traz uma ideia de renúncia e não o contrário. Eu estou dizendo isso para você porque o apóstolo Paulo, se ele fosse contar um testemunho nas igrejas evangélicas de hoje, nessas neopentecostais, provavelmente ele seria totalmente criticado, porque o evangelho dele é uma antipropaganda. O testemunho dele, ele vai contrário àquilo que a gente tem visto por aí. Imagina você se Paulo fosse contar o testemunho dele. Antes, Paulo era rico, porque ele era filho de comerciantes ricos e automaticamente ele foi um sujeito muito bem estudado lá na escola judaica, inclusive aos pés de um mestre chamado Gamaliel. O apóstolo Paulo, antes, ele tinha toda a influência dentro da sua religião, era fariseu,
era um sujeito considerado como alguém que tinha uma forte referência para as pessoas, ele era respeitado. E aí, a partir do momento que ele conheceu o Evangelho, a partir do momento que ele foi alcançado por Cristo, todas essas coisas caíram por terra. Todo o privilégio que ele tinha, ele precisou abrir mão, ele quis abrir mão do privilégio. A partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele passou a ser perseguido, inclusive. Olha o testemunho de Paulo. Esse é um testemunho que você não vai ver ninguém contando nas igrejas. Imagina se Paulo chega numa igreja para contar esse testemunho. Irmão, estou aqui para contar o meu testemunho e ele é o seguinte: antes eu tinha tudo, antes eu era influente, antes as pessoas me respeitavam, antes todos me bajulavam. A partir do momento que eu conheci Jesus, olha só o que aconteceu. E aí ele começa dizendo no versículo 23, eu fui açoitado severamente, inclusive mais do que todos vocês, eu fui preso diversas vezes, eu fui exposto à morte repetidas vezes. Aí no versículo 4 ele diz, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes eu fui golpeado com vara, ok? Olha o testemunho de Paulo. 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha o testemunho de Paulo. A igreja suportaria esse testemunho? Antes, pessoal, eu tinha tudo. Agora, tudo que eu tinha eu considero como esterco, porque por amor ao Evangelho, eu fui exposto ao mar, eu passei fome, frio, tudo isso. E olha como Paulo conta com alegria aquilo que ele passou por amor ao Evangelho. Eu estou dizendo que você tenha que passar por isso, esse foi o chamado de Paulo. Eu estou dizendo que a sua disposição interior, a minha disposição interior, tem que ser essa disposição interior de Paulo, de renúncia. Como o próprio Jesus dizia o tempo todo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que o Evangelho promete para você é cruz. O Evangelho não promete uma caminhada de sucesso com todo mundo aplaudindo. Não. O Evangelho não diz para você, olha, se você me adorar, tudo que você estiver vendo eu te darei se você prostrar e me adorar. Não, ao contrário, quem fala isso é Satanás para Cristo. Você não está lembrado lá na tentação de Jesus? Então é lamentável que nos nossos dias esses testemunhos que tem a ver apenas com aquilo que se centraliza nos bens materiais, que tem a ver apenas com a exterioridade, é uma pena que esses são os testemunhos utilizados para levarem as pessoas para as igrejas. E as pessoas vão, e aí depois de um tempo, quando não acontece o que foi prometido, elas dizem, não, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais o Evangelho, porque Deus prometeu e não cumpriu. Não, não foi Deus que prometeu. Eles que prometeram em nome de Deus. O que ele te promete, na verdade, é algo muito maior do que isso, que é a salvação, a vida eterna, a transformação interior. É uma nova vida, é isso que ele promete. Agora, infelizmente, as pessoas têm utilizado esses textos e é por isso que nós estamos vendo tanta gente infantil o tempo todo. Gente que não consegue lidar com a vida, com o dia a dia, porque o Evangelho ele te ensina a lidar com as circunstâncias. O que vai mudar é a sua percepção, é você e não as circunstâncias. É você que vai se tornar uma pessoa melhor para encarar a vida. É claro que se você estiver atrás de riqueza, de status, de poder, de fama, de grana, você tem que virar político, você tem que virar empresário, qualquer outra coisa desse tipo. O Evangelho também não diz que você não pode ficar rico, não é nada disso. Corra atrás, você tem que correr atrás mesmo. Agora, por favor, não confunda as coisas. Por favor, não fique por aí feito um maluco participando de campanha a fim de que Deus vai te honrar. Daí elas ficam o tempo todo chamando as pessoas para isso. É não sei que dia da vitória, é não sei o que do sucesso, é não sei o que do milagre. Pelo amor de Deus, busque ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode, por aquilo que Ele fez por você na cruz. Esse é o maior de todos os milagres. Não fica procurando Jesus pelo que Ele pode proporcionar a você, não. Porque aí você perde o foco. A vida para você vai ficar vazia. Busque Cristo pela loucura do Evangelho, pelo escândalo da graça.
Que escândalo da graça é esse que nos promete que nós estamos reconciliados e pacificados com Ele na cruz? Eu espero que você tenha entendido e que essa não tenha sido uma mensagem para te confrontar ou para te criticar de maneira nenhuma, mas para apontar você para Cristo, porque só Ele é a resposta de tudo. Que Deus abençoe, um abraço para você. Eu vou te pedir, se inscreva aqui nesse canal, se você não se inscreveu ainda, é rápido, se inscreva, mande para as pessoas e com regularidade a gente está postando alguma coisa nova por aqui. Um abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima reflexão.